Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte e estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Olá, queridos alunos e famílias, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, queremos estar juntos com todos vocês para realizarmos a nossa tradicional celebração de Páscoa. Vocês viram algumas imagens das celebrações de anos anteriores que nós fizemos lá na primeira Igreja Batista? Ai, que saudades, não é? Infelizmente, o cenário atual não permite esse tipo de celebração. Assim, nós adaptamos o formato deste momento que é tão importante para nós que somos cristãos. Não teremos a participação dos nossos alunos presencialmente, mas nós sabemos que vocês estão aí de suas casas, unidos com a gente em um só pensamento. Preparamos uma programação com músicas, vídeos que vão nos lembrar que, em meio a esse cenário tão assustador, o qual nós vivemos hoje, ainda há esperança. Sim, há esperança. O nosso Redentor vive. Ele vive. Ele nos deu o seu maior presente. Ele sacrificou a sua própria vida por nós. Ele nos deu a vida eterna. Sua palavra nos diz que Ele fez tudo perfeito em um tempo determinado. Sim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E no tempo do Senhor, nós louvaremos e celebraremos a Páscoa novamente todos juntos. Sim, celebraremos o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Em teu tempo,
promessa de esperança foi feita pelo Deus Todo-Poderoso. No tempo certo, Ele enviaria o seu próprio Filho para morrer pelo seu povo amado. Há mais de 2000 anos atrás, esse tempo chegou. E pela via dolorosa, Ele demonstrou todo o seu amor por ti e por mim. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas tanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa o Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas tanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa o Calvário segue enfim. Segue enfim. Meu nome aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Eu sou Maria, irmã de Lázaro e Marta. Eu estive aos pés do Salvador para agradecer e honrá-lo por
tudo que Ele tem feito, pelos seus gloriosos feitos. Eu trouxe um vaso de alabastro cheio de um perfume caro, um nardo precioso, um perfume tão raro e precioso, e eu derramei todo aos pés do Salvador. Depois eu enxuguei os seus pés com os meus cabelos. Eu expressei toda a minha gratidão por tudo que Ele fez por mim. Eu fiz o melhor por Ele. Hoje, nós possuímos uma ferramenta poderosa, valiosa. É uma ferramenta que é um meio de graça, a dádiva divina. E Jesus nos aconselhou a usar essa ferramenta como um presente. O presente da oração. É através da oração que nós nos aproximamos de Deus e estaremos aos seus pés. Jesus mesmo disse: quando você for orar, entre no seu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará plenamente. Hoje, eu não sei em que lugar você se encontra, mas eu quero lhe lembrar que o melhor lugar para se estar é aos pés do Salvador.
Olá, meus irmãos, meus amigos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero compartilhar uma breve reflexão com você, uma reflexão que fala sobre a Páscoa, a esperança para nós. A palavra do Senhor em João capítulo 11, verso 25, vai dizer, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Páscoa é uma festa, um memorial instituído por Deus no Antigo Testamento. A palavra Páscoa significa literalmente passar por cima. Deus instituiu essa festa para que o povo de Deus pudesse lembrar do livramento que Deus trouxe na época do Egito. Na ocasião da 10ª praga, Deus havia mandado o povo pegar o sangue de um cordeiro, passar pelo umbral da porta, para que na última praga o anjo da morte pudesse identificar que ali naquela casa havia uma família de Deus. Assim o povo de Deus recebeu o livramento e pôde sair da escravidão do Egito para a libertação. Essa Páscoa é um tipo, é um reflexo da Páscoa cristã, que tem um significado muito mais profundo do que esse. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus Cristo, na sua última Páscoa, no final do seu ministério, reuniu seus discípulos no cenáculo e ali ele fez o seu discurso terminante. Ali ele demonstrou o seu amor perseverante. Ali ele lavou os pés. Ali ele fez a promessa do Espírito Santo. Ele orou pelos seus que estavam no mundo. Cristo, então, após esse momento, depois de instituir a ceia, ele sai desse local e ele é preso, é julgado, injustamente condenado à morte e morte de cruz. Mas a Bíblia diz que no 3º dia, Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte e isso é importante demais. Como nós lemos em João capítulo 11, verso 25, Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. A ressurreição foi um fato histórico que aconteceu. Após Cristo ressurgir da morte, a Bíblia vai mostrar que ele aparece para mais de 500 pessoas num período de tempo de 40 dias. Aqueles homens que, por ocasião da prisão, haviam fugido, amedrontados, trancaram-se em um local, após ver Cristo ressurreto, aqueles homens se encheram de coragem para pregar o Evangelho de Cristo. É muito interessante porque aqueles homens não apenas viram Cristo ressurreto, não apenas creram em Jesus, mas também viveram por Jesus e morreram por Jesus. Eles morreram para defender e para pregar a mensagem do Evangelho. Essas boas novas que apresenta para nós que em Cristo temos vitória sobre a morte. A mensagem, então, da Páscoa traz para nós a mensagem de vida e de esperança. E por que de vida? Porque a palavra do Senhor mostra para nós que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que a humanidade está morta espiritualmente, separada de Deus. Mas Deus foi tão gracioso, tão amoroso, que enviou seu Filho ao mundo. E por meio de Cristo nós temos vida espiritual. Isso fica claro nas palavras da Bíblia em Efésios capítulo 2, do verso 1 a 7, quando diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, vivíamos mortos em pecados, mas em Cristo nós recebemos vida para viver uma nova vida, para viver novidade de vida. Portanto, o poder da ressurreição precisa alcançar os nossos corações para que hoje possamos viver uma vida nova.
Mas não apenas isso, a mensagem da Páscoa nos traz esperança, porque o texto de João capítulo 11, 25 diz que Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nós temos uma esperança, a esperança da vitória sobre a morte. A Bíblia diz que Cristo é o primogênito entre os mortos, a primícias daqueles que dormiram. O que significa isso? Ele foi o primeiro a morrer, voltou a viver para nunca mais morrer. E todos aqueles que estão em Cristo também viverão eternamente. Portanto, para nós, a morte é uma breve separação, é um abrir e fechar de olhos. Nós temos a certeza da vitória sobre a morte. Isso nos faz entender algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, compreendemos que Deus cuida de nós na vida e na morte. Deus não apenas nos livra da dor, mas Deus está juntamente conosco no momento da dor. Deus não apenas nos livra da morte física, mas Deus cuida de nós até mesmo na morte física. Deus está juntamente conosco nos vales de sombra de morte. Portanto, o nosso Deus é um Deus que cuida de nós na vida e na morte. Deus já provou o seu amor por nós quando enviou Cristo a esse mundo. Portanto, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Mas, em segundo lugar, temos consolo diante da morte. A Bíblia vai mostrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14, assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. A Bíblia mostra para nós, então, pelo fato de Cristo ter ressuscitado e vencido a morte, nós que morremos com Cristo temos a esperança de vida eterna. E aqueles que morrem em Jesus também têm a esperança de vida eterna. O que significa para nós? Significa que a Bíblia nos promete um reencontro. Todos nós que estamos em Cristo, um dia nos reencontraremos outra vez para viver eternamente com o Senhor. Portanto, nós temos um consolo. A nossa dor, o nosso sofrimento em meio à morte, não é como o sofrimento de outras pessoas que não têm fé. É claro que nós sofremos, mas há um consolo para nós. Em Cristo, nós temos vida eterna. Mas, em terceiro lugar, vivemos ainda as consequências de uma batalha que já foi vencida. Nós estamos ouvindo os sons de uma guerra que já foi vencida. Cristo venceu. Ele triunfou na cruz contra o inimigo e na sua ressurreição ele venceu a morte. Cristo venceu. Hoje experimentamos um reflexo ainda dessa guerra, mas a vitória já aconteceu em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, entenda uma coisa: a pandemia vai passar, porque ela não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra, porque Cristo venceu a morte. Portanto, nós precisamos nos agarrar em Deus. Diante desse momento tão difícil em que nós estamos enfrentando, nós devemos nos voltar para Deus, refletir sobre a nossa vida espiritual, buscar mais Deus em oração, se arrepender dos nossos pecados, voltar para o Senhor, porque a Bíblia promete para nós um novo céu, uma nova terra, uma esperança que não é algo que se frustra, porque está fundamentado em algo que já aconteceu. Cristo venceu a morte. Portanto, meu irmão, meu amigo, reflita sobre sua vida espiritual, se volte para Deus, se agarre no Senhor, porque isso tudo vai passar. Dias melhores virão e nós temos certeza disso. E por que nós temos certeza disso? Porque a Bíblia diz para nós que no último dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas. A antiga ordem vai passar e tudo vai se fazer novo. Isso significa que se ainda estamos em aflição, ainda não acabou. Dias melhores virão e nós devemos então manter o nosso coração repleto de esperança. Páscoa, há uma esperança para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te exaltamos, adoramos o teu nome, te louvamos, Senhor. Em meio a dias tão tenebrosos, em meio a tantas dificuldades,
em meio a tantas tristezas, a tantas perdas, ó Deus, nós queremos nos agarrar naquilo que nos dá esperança. Queremos nos lembrar, Senhor, que o Senhor morreu na cruz em nosso lugar para perdão de nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, para nos dar a certeza de vida eterna. Nós que estamos no Senhor, cremos que o dia que nós fecharmos os olhos aqui, abriremos com o Senhor na eternidade. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que diante das dores, dos sofrimentos, o Senhor está conosco, porque o Senhor está juntamente com a sua igreja, ó Deus, todos os dias da nossa vida. O Senhor acompanha cada um de nós, mesmo no vale de sombra de morte. Ó Deus, nós temos um consolo diferente do consolo que há no mundo, porque o mundo não tem esperança, mas nós cremos no Senhor. Ó Pai, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua graça, a Tua misericórdia alcance a humanidade, que o Senhor, que é soberano e poderoso, possa agir, ó Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo, para que nós possamos, ó Deus, ter paz, para que possamos, ó Deus, voltar a ter uma vida normal como nós tínhamos antes. Ó Deus, nós buscamos ao Senhor, te pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos. Ó Deus, enche o nosso coração com a paz que excede todo entendimento. Enche o nosso coração de fé e de esperança, na certeza que dias melhores virão. Ó Pai, é o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa maior esperança é um dia estarmos com o nosso Senhor. Lá, a morte e o choro nunca mais veremos. A tristeza e a dor jamais sentiremos. Lá, não haverá nenhum clamor e veremos, enfim, os olhos de Jesus. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio
nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Ressurreição é voltar à vida após a morte. Nós cremos na ressurreição porque o nosso Mestre ressurgiu da morte e Ele nos prometeu que um dia também nós iremos ressurgir para habitar novos céus e nova terra. Jesus prometeu que vai voltar, Ele vai voltar e a sua promessa jamais falhará. Nós aguardamos nessa promessa. Mas enquanto Jesus não volta, enquanto Ele não vem, Ele nos disse para relembrarmos do seu sacrifício, o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, o sacrifício que é a nossa maior esperança. Nós podemos hoje, através da ceia que foi instituída por Jesus, lembrar do seu sacrifício. Sim, o cálice que nos lembra o seu sangue, e o pão que nos lembra o seu corpo sacrificado lá na cruz, carne e sangue, a vida de Jesus derramada por mim e por você. Enquanto Ele não volta, Ele disse assim: todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do vinho, nós estaremos lembrando do seu sacrifício, da sua morte, até que Ele venha. A ceia do Senhor é a nossa maior esperança. Por isso, alunos do Colégio Americano Batista, lembrem sempre do sacrifício de Jesus por você lá na cruz. Esse sacrifício é a sua esperança, é a minha esperança. Alunos do que estão em casa nesse momento, lembrem, todas as vezes que vocês ouvirem falar da ceia do Senhor, está anunciando a morte, mas não a morte só de Jesus, mas a sua ressurreição. Ele voltará. Vamos orar agora, agradecendo por tamanho sacrifício? Feche os seus olhos e ore agradecendo pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Pai amado, nós queremos te louvar, porque nenhuma palavra, Senhor, seria suficiente para demonstrar a nossa gratidão por tamanho sacrifício. O sacrifício de morrer em nosso lugar. Assim como lá no Velho Testamento, um cordeirinho derramou seu sangue e sinalizou que estava ali como um sacrifício para salvar vidas. Obrigado, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal. Jesus, o nosso Cordeiro, também nos dá a vitória, a libertação e a salvação. Muito obrigado, Jesus,
porque o Senhor é o nosso Cordeiro da Páscoa. A nossa Páscoa tem sentido, porque a nossa Páscoa é o Senhor. Muito obrigada, Senhor, que cada coração se encha de esperança, a esperança de um novo tempo, a esperança de que o Senhor não falha e de que o Senhor voltará. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Cristo ressurreto é nosso irmão, o Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Entre o povo do Senhor, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. A morte e a ressurreição de Cristo nos deram a vida eterna. Um presente que Ele deu para todo que crer que Ele é o Senhor e morreu por pecadores como eu e você. Morte e vida, corpo e sangue, vinho e pão são símbolos da sua presença constante entre nós, um ato dele para que nunca esquecêssemos da sua obra redentiva. Ele ordenou que fizéssemos isso até que ele venha, para lembrar desse grandioso sacrifício. Um sacrifício tão eficaz que rompe barreiras da morte, de denominações, do tempo e da distância. Todos nós estamos reunidos e unidos pelo precioso sangue de Jesus. A sua palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é a grande esperança. Um dia estaremos com Ele, louvando e adorando para todo sempre o nosso amado Senhor.
The moon and stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. The ground began to shake, the storms rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death will is your sting, our resurrected King has risen you defeated. Forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. We sing hallelujah, we sing hallelujah.